TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, saudação carinhosa a todos vocês, programa Respostas está de volta, eu aqui, Padre Adriano, pela TV Imaculada, uma saudação carinhosa a todos vocês que gostam, que acompanham esse programa. Volta e meia alguém me manda uma foto que está acompanhando a reprise, porque vocês sabem que esse programa também ele é reprisado. E hoje nós estamos aqui ao vivo e queremos saudar todos neste tempo pascal, tempo de alegria, tempo de ressurreição, tempo de renovação, de tudo aquilo que em nossa vida potencializa nossa alegria, nossa autoestima, nossa missão, nossa coragem de fazer o bem, de construir já neste mundo, de começar já neste mundo a construção do reino de Deus. Então, o programa Respostas está aqui para ajudar você que é discípula de Jesus e quer fazer um caminho sempre guiado pela luz da fé. É verdade, a luz da fé é uma lâmpada que nos guia no caminho da vida. E o programa Respostas quer ajudar você no seu caminho de discernimento. Vamos procurar, então, esta resposta na palavra que ilumina, na palavra da fé que ilumina o nosso caminho. E como vocês sabem, a primeira parte do programa, a gente começa com uma reflexão a partir de um texto do Concílio Vaticano II, que é um texto que nós chamamos de oficial da Igreja, um texto que para nós ele é normativo, ou seja, é um texto de relevância que orienta a nossa caminhada da Igreja no novo milênio. E agora, esse texto que nós estamos refletindo é um dos documentos desse concílio. Nós estamos refletindo o documento Gaudium et Spes, que traduzindo do latim, alegrias e esperanças. O que substancialmente trata esse documento? Esse documento trata da relação da Igreja com o mundo contemporâneo, ou na sua versão contemporânea. E agora nós estamos dentro daquele campo, né? Já estamos lá na frente, nós já estamos no número 34 desse documento. E o tema maior que nós temos agora, nesses tempos, já os programas anteriores a gente refletiu sobre a atividade humana no mundo. O cristão é um peregrino que caminha para o céu. O fato de nós olharmos na direção da nossa meta significa que nós temos que virar as costas para as atividades do mundo? Tem alguma importância o que nós fazemos no trabalho, o que nós fazemos na família, o que nós fazemos na escola para a nossa salvação e para a salvação da humanidade? É isso que nós vamos descobrir na reflexão sobre o tema específico de hoje, valor da atividade humana. O que a gente faz é importante também para o horizonte da fé? Que bacana, estou curioso. Vamos lá? Vamos para a leitura e a gente já vai voltar para a reflexão. A atividade humana no mundo. Valor da atividade humana. Uma coisa é certa para os crentes: a atividade humana individual e coletiva, aquele imenso esforço com que os homens, no decurso dos séculos, tentaram melhorar as condições de vida, corresponde à vontade de Deus. Pois o homem, criado à imagem de Deus, recebeu o mandamento de dominar a terra com tudo o que ela contém e governar o mundo na justiça e na santidade, e reconhecendo Deus como Criador universal, orientar-se a si e ao universo para ele, de maneira que, estando todas as coisas sujeitas ao homem, seja glorificado em toda a terra o nome de Deus. Isto aplica-se também às atividades de todos os dias. Assim, os homens e as mulheres que, ao ganhar o sustento para si e suas famílias, de tal modo exercem a própria atividade que prestam conveniente serviço à sociedade, com razão podem considerar que prolongam com o seu trabalho a obra do Criador, ajudam os seus irmãos e dão uma contribuição pessoal para a realização dos desígnios de Deus na história. Longe de pensar que as obras do engenho e poder humano se opõem ao poder de Deus,
ou de considerar a criatura racional como rival do Criador. Os cristãos devem, pelo contrário, estar convencidos de que as vitórias do gênero humano manifestam a grandeza de Deus e são fruto do seu desígnio inefável. Mas, quanto mais aumenta o poder dos homens, tanto mais cresce a sua responsabilidade pessoal e comunitária. Vê-se, portanto, que a mensagem cristã não afasta os homens da tarefa de construir o mundo, nem os leva de desatender os bens dos seus semelhantes, mas que antes os obriga ainda mais a realizar estas atividades. Gaudium et Spes. Então, você já tinha pensado quantas coisas o Concílio da Igreja falou sobre a importância da atividade humana? E eu vou começar a reflexão, porque o texto é profundo e vocês perceberam que foi um pouco longo também, mas é muito bom a gente seguir o raciocínio e pegar uma ideia que é central aqui nessa reflexão. Já está lá no finalzinho da leitura que a gente fez, o número 34. A mensagem cristã não afasta os homens da tarefa de construir um mundo. Olha que bonito. A mensagem cristã, a verdade, as verdades oriundas da nossa fé, não afasta o homem da tarefa de construir o mundo, nem os leva a desatender o bem dos seus semelhantes, mas que antes os obriga ainda mais a realizar essas atividades. Quando a gente discutiu, sobretudo no período da Reforma, da Contra-Reforma, a importância das obras, a questão das boas obras, nós ficamos isso no nível antropológico para defender o primado da graça na vida da gente, foi cada vez mais relativizado e colocado de lado a existência ou a importância destas boas obras. Mas neste caso concreto aqui, nós percebemos que não dá mais para sustentar uma ideia que vê o espiritual como inimigo do material. Mas pelo contrário, quando Paulo diz que nós temos que ouvir o espírito e não ouvir a carne, Paulo não está falando da carne e o corpo. Paulo não está falando da materialidade. Paulo está falando daquilo que no mundo se opõe à ação de Deus, desconstrói o projeto de Deus, que nós poderíamos traduzir com o mesmo Paulo com a definição daquilo que nós chamamos o mal. Como é que Paulo chama o mal? Mistério da iniquidade. É esta força que o mal age na história da humanidade, é isso que o cristão não pode compactuar. Mas a ação em si é parte, inclusive o texto de hoje coloca que o ser humano, após a criação, é responsabilizado pelo Criador. Crescei, dominai a terra. Um probleminha aqui que a gente abre o parênteses, né? Pena que esse dominar foi entendido de maneira equivocada. Por quê? O que nós estamos fazendo com a Amazônia, né? Exatamente. O que nós estamos fazendo? Esse sentido de dominar como destruir. E a gente sabe que o ser humano hoje, essa preocupação com a casa comum é algo muito importante, a questão ecológica, que cada vez aparece nas nossas reflexões, e essas preocupações têm que cada vez mais tomar a nossa consciência. Então, nós percebemos que já o Criador responsabiliza-nos, né? Coloca o homem no governo da terra, na justiça e na santidade. Este homem deve reconhecer Deus como o Criador universal e todas as nossas ações, todas as nossas atividades devem orientar-se para Ele. Então, o que a gente tem que fazer? Nossa atividade na família, orientar nossa família para o reino de Deus. A minha empresa, eu sou empresário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orientar a minha empresa para Deus. A escola, a mesma coisa, os meus estudos, tudo tem que ser orientado para Deus. E lembremos que as igrejas antigas eram construídas com a porta voltada, o altar voltado para o Oriente, porque Cristo, é a ideia interessante aqui, Cristo é o nosso Oriente.
A ida vem porque, de fato, onde Cristo viveu, onde Cristo nasceu, onde Cristo viveu, é o Oriente. Então a gente se volta, aí daí onde vem a palavra orientação, por exemplo, né? A palavra orientação. Cristo é o nosso Oriente. Então nós temos todos que a palavra aqui, que é forte, né? Que aparece no texto, orientar todas as coisas para Deus, para o Criador universal. Então toda atividade humana, já está no início do nosso texto, seja ela individual ou coletiva. E o que é essa atividade humana? Em que consiste? O próprio texto explica para nós. Esse imenso esforço com que os seres humanos, no decorrer dos séculos, tentaram melhorar as condições de vida, corresponde à vontade de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Dá para perceber que o homem, o ser humano, o homem, a mulher, pode ser, com o desenvolvimento da técnica, o desenvolvimento dos povos, a melhoria das condições de vida, que o ser humano dá continuidade. Nós podemos até dizer que o ser humano dá continuidade à obra da criação. De modo que não existe uma contraposição entre Deus e o ser humano. Muito pelo contrário, quando a ciência avança, quando a ciência evolui, nós vemos aqui não um contraponto, como se Deus fosse um inimigo do desenvolvimento e do crescimento humano. Muito pelo contrário, Deus é um partner no nosso caminho para a plenitude, de modo que a gente não precisa considerar Deus, o ser humano, o desenvolvimento da ciência, como um rival, como se Deus fosse um rival. Mas o documento diz que este avanço, essa técnica, né? Eles vão mostrando que as vitórias do gênero humano manifestam a grandeza de Deus. Então, quando eu olho um avião, às vezes eu já entrei no avião e olha que eu já tive muito medo de avião, já fui quase curado, 80%, mas a gente fica olhando, né? Que máquina, que capacidade humana. Hoje você vê a ciência capaz, por exemplo, de fazer um transplante. Estava vendo esses dias um tipo de cirurgia que o coração da pessoa é tirado fora, depois fica ali enquanto fazem, né, os procedimentos. Gente, que coisa maravilhosa. E o que a ciência mostra? E esse avanço, as vitórias do gênero humano, não são manifestações de um poder contraposto ao poder de Deus, mas continuidade, desenvolvimento desse poder criador inicial que é o ser humano, de modo que toda vitória da humanidade pode ser manifestação da grandeza de Deus. É claro que quando a gente fala desses avanços, nós estamos falando de tudo aquilo que constrói a humanidade, de tudo aquilo que nos ajuda. Por isso que nós sabemos, depois desta pandemia, a importância que tem a ciência, como é importante na nossa vida. Muitos de nós estamos vivos graças à intervenção, aos conhecimentos científicos. Uma pena que nós temos uma parte da nossa população alimentada pelas fake news que realmente confundiram completamente no desconhecimento do método científico e dos seus procedimentos, mas nós temos que admitir que, embora a ciência não seja absolutamente perfeita, mas em muitos pontos nós hoje temos que agradecer, porque a ciência demonstra a grandeza de Deus. Então, não precisa fazer uma contraposição entre as vitórias da humanidade, os avanços tecnológicos e a vontade de Deus, porque isto é desenvolvimento do poder criador e também é atuação daquela responsabilidade que o próprio Criador entregou à humanidade. Então, é motivo assim de muita alegria para nós a gente perceber que o desenvolvimento humano, que as vitórias do gênero humano são, em certo sentido, expressão, manifesta, é o que está dizendo o documento, né? Manifestam a grandeza de Deus e são fruto, ao mesmo tempo, do seu desígnio inefável. Olha só, e também só para terminar, dizendo que quanto mais aumenta o poder humano, o documento vai avisar a gente para tomar cuidado, aumenta a responsabilidade do ser humano, seja no nível pessoal, seja no nível comunitário. Muito bem,
Essa reflexão nos ajuda então a dar sentido a tudo aquilo que nós fazemos, nada disso é desconsiderado no nosso caminho de fé. E vamos agora então para o nosso intervalo e nós vamos voltar então já na sequência para responder as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Vocês para a gente é muito importante. O WhatsApp do programa é 993470532. Vou repetir, 993470532. E nós vamos começar o segundo bloco de hoje do programa Respostas respondendo a uma pergunta que ela pode ser considerada uma pergunta contextual. Estamos no tempo pascal. E o tempo pascal celebra em 50 dias este grande evento que marcou para sempre a história da humanidade. Podemos dizer que este evento representa uma inversão na história, já que antes deste evento nós temos uma realidade dominada pelo poder, pelo poderio da morte. Depois deste evento, quem assume as chaves da vida e sai, passa da morte para a vida, de onde vem a palavra Páscoa, o próprio Cristo Senhor. Cristo, nossa vida, diz Paulo, nossa vida está escondida em Cristo, porque Ele mesmo experimentou, fez a experiência da morte, mas venceu exatamente a morte porque ressuscitou. Então o tema da ressurreição é o tema da próxima pergunta, que eu vou, a essa pergunta do Rodrigo, lá do bairro Santa Luzia, muito obrigado, Rodrigo, eu vou acrescentar uma outra, que foi uma pergunta de alguém que me apresentou, não lembro o nome aqui agora, mas tem tudo a ver também com aquilo que a gente tem aqui na pergunta. O Rodrigo perguntou o seguinte: por que a igreja afirma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se ele foi crucificado na sexta-feira e no sábado à noite já celebramos a ressurreição? Já deu os 3 dias? Veja, Rodrigo, vou associar a sua pergunta, uma outra pergunta que me fizeram é se nós temos provas, podemos falar de provas da ressurreição? É um evento muito importante na vida da nossa igreja, da nossa fé. Diz Paulo que se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Então estamos diante de um evento crucial para o entendimento da nossa salvação. Exatamente, a história se torna história de salvação exatamente por causa do evento pascal. Tão importante que quando nós somos batizados, nós nos fazemos participantes na morte com Cristo, para com Ele ressuscitar. Então no batismo existe a união mística, vamos falar assim, né? A união mística da nossa vida, inseridos, tem um pessoal do sítio vai entender um pouco mais que eu vou falar isso, enxertados no mistério de Cristo, no mistério pascal de Cristo, que é um mistério da vida que vence a morte. Não é de uma vida que não passa pela morte, mas é de uma vida que vence esta morte. E olha, a questão, primeiro, que eu vou trazer aqui das provas da ressurreição. Primeiro, a ressurreição é um evento ao mesmo tempo histórico e transhistórico, porque se trata de um evento escatológico. Que palavrão é esse, padre? Escatologia é as últimas realidades na ponta, no final de toda a nossa vida, nós adentraremos na realidade de Deus e vamos, enfim, chegar à plenitude dos dons que nós já recebemos, mas que não alcançou sua plenitude. Então, as realidades escatológicas, nós vamos falar do céu, da vida eterna, realidade escatológica o inferno, realidade escatológica o purgatório, tudo aquilo que acontece, né,
conosco, uma vez que nós ultrapassamos o umbral da morte. E assim, vamos então tratar de outros temas, por exemplo, como o juízo particular, o juízo pessoal, o juízo universal e a própria ressurreição, chamada, no fim dos tempos, olha só, de ressurreição final. Esse é o adjetivo que aparece. Essa ressurreição final é a nossa participação, é a participação da humanidade na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque não terminou a história da salvação com as almas beatas no céu. É isso mesmo. O ser humano, a antropologia cristã, entende que quando nós falamos de ser humano, nós estamos falando de uma realidade substancialmente unida, uma realidade unidual, corpo e alma. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. E essas duas realidades só serão plenamente restabelecidas no fim dos tempos. Chegando a esse fim dos tempos, então nós temos o quadro, que é aberto, o evento que é aberto pela parousia, pelo retorno de Cristo, Senhor do céu e da terra, Senhor da história, e por isso nós vamos ter agora a coletividade, a universalidade, de fato esse juízo é também chamado juízo universal, então onde a humanidade entrará finalmente no repouso de Deus, na glória, ali já numa situação de divinização alcançada, numa plena comunhão, numa plena inserção da nossa vida na vida de Deus, por meio de Cristo, no Espírito. Uma obra trinitária, né? Que coisa linda isso, teologia pura, vamos assim dizer. E aqui nós podemos dizer que a prova da ressurreição, sendo um evento tão importante, nós temos alguns elementos bíblicos. E é interessante que Jesus anunciava, fez isso mais de uma vez, segundo os relatos bíblicos, dizendo para os discípulos que ele deveria enfrentar, que ele seria entregue pelos sumos sacerdotes, pelos religiosos de então, pelas autoridades, ser crucificado, morto, e que ressuscitaria ao terceiro dia. Primeira coisa, a fé na ressurreição é anterior ao próprio Cristo, embora em Cristo esta ressurreição alcance a sua efetiva realidade. É na ressurreição de Cristo. O que aconteceu na hora da ressurreição? Estou falando que é um evento escatológico, estou falando que ele foi predito, era uma promessa, que a fé na ressurreição é uma fé que se concretizou em Cristo. Vamos olhar a ressurreição de Cristo? Primeira coisa, não temos testemunhas oculares do momento da ressurreição. Óbvio, Jesus, depois da cruz, foi transportado, foi transferido, para o sepulcro. Não tinha ninguém ali, naquele momento, como testemunha ocular. O que a gente sabe, depois desse evento, desse momento histórico e transhistórico, transcendente, Jesus passa a condição de ressuscitado. Seu corpo está em estado de plena glorificação. Então, algo extraordinário acontece com Jesus. Esse extraordinário não foi contemplado por nenhum olho humano no momento, mas depois vem a segunda fase. Depois de ressuscitado, as mulheres, de modo especial o grupo de mulheres, são diversas narrativas que trazem para nós duas tradições que são importantes, que nós consideraríamos como provas da ressurreição. O sepulcro vazio. Por quê? Porque quando as mulheres, dependendo da narrativa e do evangelho, correm ao sepulcro, o túmulo está vazio. Mas o túmulo vazio ainda não é a certeza de que Cristo ressuscitou, mas é, ao mesmo tempo, um sinal que aponta para a ressurreição. O túmulo vazio é um prelúdio, é um pré-anúncio, é uma confirmação que, de fato, Jesus não ficou submetido ao poder da morte.
Então nós temos, depois do túmulo vazio, uma série de tradições que narram o que nós chamamos a segunda parte do que nós consideramos, porque precisa ser bem claro o que é que quando a gente está perguntando quais são as provas da ressurreição, eu preciso me perguntar o que eu entendo por prova. Porque se for em prova, no sentido de um certo cientificismo, digamos assim, positivista, que quer colocar uma prova evidente, e por evidência nós entenderíamos algo distinto daquilo que nós entendemos como prova de fé. O que é algo distinto? É real, mas é mais complexo. Então nós estamos falando da realidade, do divino, do humano e do divino, porque Jesus agora vive, né, sua humanidade plenamente glorificada, associada no mistério da encarnação à sua natureza divina, agora alcança a plenitude da vida em Cristo, que o Cristo vai voltar, daqui uns dias nós já vamos celebrar o retorno de Cristo à direita do Pai, esse Cristo que retorna também como ressuscitado com seu corpo glorioso. Então as aparições de Jesus são outros grandes testemunhos. Nós acreditamos, nossa fé é apostólica, exatamente porque os apóstolos nos transmitiram aquilo que eles mesmos viram, contemplaram. E Jesus apareceu a muitas pessoas. Por vezes Jesus aparecia a grupos pequenos, por vezes aparecia aos 11, aos discípulos, aos apóstolos, por vezes a uma multidão. De qualquer forma, estas aparições testemunharam para nós, como o exemplo dos discípulos de Emaús, que Jesus está ressuscitado. Essa ressurreição é provada pela narração, pelo testemunho destas pessoas, nas quais nossa fé se fundamenta. Tu és o Cristo, Filho de Deus, disse Pedro. Esta certeza pascal do senhorio de Deus só vem após o reconhecimento da plena glorificação de Cristo, que se dá somente após a ressurreição. E por que 3 dias? Porque, Rodrigo, a contagem pela lua, é pelo horário lunar, não pelo dia. Então, no terceiro dia, não dá para contar porque sexta para sábado, presta atenção aqui, ó. Sexta para sábado é um dia. Já contou, essa sexta é um dia que já passou para o outro. Então, nós temos aqui a passagem de um dia para o outro. Então, de modo que quando nós chegamos no sábado, nós já estamos falando do terceiro dia, exatamente porque o ciclo é contado a partir da lua. Então, quando se põe o sol, nós já estamos falando do outro dia. E você percebeu, por exemplo, na narrativa, que tem a preocupação de que Jesus não fosse sepultado, porque depois que põe-se o sol, já é sábado, não pode carregar o corpo. Não pode ter nenhuma ação. Então, por isso que o sepultamento de Jesus tem que ser feito antes do pôr do sol. Então, antes do pôr do sol já é um dia. Põe-se o sol, é um outro dia. Se coloca o sol, nós estamos no outro dia. Aí nós vamos do sábado para o domingo, que vai contar nessa lógica do horário lunar como o terceiro dia. Então, a madrugada do domingo é um novo e assim considerado terceiro dia. Então, essa contagem que para nós colocamos, até porque é assim que Jesus apresenta quando ele anuncia a paixão, a morte e a ressurreição. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então, essa é a fé que fundamenta a nossa esperança na vida eterna. É possível a vida eterna porque Cristo assim nos concede. É um dom. Como a vida foi um dom de Deus para virmos a este mundo, a vida eterna é um dom de Deus para que nós possamos ser plenamente inseridos na realidade de Deus e ressuscitarmos com Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Então, essa é a nossa grande esperança. A nossa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo e esta é a nossa esperança.
Muito bem, chegamos com a pergunta do Rodrigo, com essa outra pergunta que eu trouxe, exatamente ao final desse segundo bloco. Fique com a gente, porque nós vamos dar continuidade ao programa Respostas no próximo bloco. Até daqui a pouco. Vocês sabem que eu gosto de fazer algumas pontes com as perguntas. Por exemplo, quando a gente falou no episódio, no bloco passado, parece que nós estamos falando de série aqui, né, gente? No bloco anterior, nós falamos sobre o fato de que a nossa fé na ressurreição, ela se baseia na narração dos textos bíblicos, sobretudo, claro, do Novo Testamento, onde chega até nós estes testemunhos de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Eu não vi Jesus ressuscitado, provavelmente você também não viu, né? Então, mas nós cremos, nós acreditamos. Então, o que é que nós queremos dizer, por exemplo, quando nós falamos que os bispos são sucessores dos apóstolos, cuja missão primordial de um bispo é ser testemunha da ressurreição de Cristo. Então nós deveríamos, toda vez que nós vemos o bispo, nós deveríamos lembrar dos apóstolos, deveríamos lembrar de Cristo ressuscitado. Testemunha da ressurreição. E por que eu estou falando isso? Exatamente porque a próxima pergunta vai falar sobre os bispos que estão reunidos. Terminou, me parece que ontem, a primeira fase da Assembleia dos Bispos, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E essa primeira fase foi feita online. Eu admiro muito os nossos bispos que ficaram praticamente 8 horas na frente de um computador, exatamente porque eles conversam, é um momento de muita comunhão da igreja no Brasil, onde nós temos aí mais ou menos 300 dioceses, 300 e pouco, eu não tenho o número exato aqui, mas para dizer que estes sucessores dos apóstolos estão reunidos. É um momento muito importante de igreja e a gente precisa estar em comunhão com a nossa conferência episcopal. E aí vai iluminar, para que vocês entendam por que eu fiz toda essa introdução, a pergunta do Marlon lá da Copa Vila. Como está sendo a Assembleia dos Bispos? Qual o tema e como ela será realizada neste ano? Então, mais ou menos eu comecei a dizer, agora a Assembleia dos Bispos vai ser realizada em 2 etapas. Pelo menos esse ano foi assim. Eu não sei se o ano que vem vai mudar, mas está assim. Primeira etapa, que terminou agora, os bispos ficaram praticamente o quê? 5 dias? Mais ou menos isso. Reunidos online, de maneira virtual. E a gente tem vários documentos, análises de conjuntura. Nessa primeira fase, os bispos são assessorados por grandes estudiosos das diversas áreas de teologia, de realidade, da realidade brasileira. E aí nós temos, então, alguns textos que aos poucos vão sendo disponibilizados. E aí a gente tem também, como fruto dessa Assembleia, uma mensagem. Isso já se tornou tradicional, né? Uma mensagem. Aliás, a conferência, a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, esse ano faz 70 anos. 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Temos muito a celebrar este momento de comunhão da Igreja no Brasil. Momento muito bonito, onde o Espírito Santo, com certeza, sopra entre os nossos bispos que partilham em comum, por isso que é um momento forte de reforço da comunhão episcopal neste continente latino-americano, de modo especial aqui no caso não é o continente, mas o próprio país, Nós temos uma conferência episcopal brasileira, vamos dizer assim, do Brasil. E qual foi o tema? O tema da Assembleia desse ano é um tema que está aí nas grandes reflexões, nas grandes pautas das faculdades, dos cursos de teologia,
e das grandes pautas da própria Santa Sé da Igreja hoje, a dimensão da sinodalidade, o caminhar juntos. Então veja que o Papa Francisco está fazendo uma experiência de escuta no nível diocesano, nível continental, nível universal, para que possa existir uma profunda comunicação entre o povo de Deus, a Igreja Universal. Então, este sínodo dos bispos, que foi uma iniciativa do Papa Paulo VI, logo após o Concílio Vaticano II, agora vai ter uma dimensão participativa muito maior. E nós temos aí as assembleias do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, porque nós temos um Conselho Episcopal também que engloba todo o continente latino-americano, que, se eu não me engano, inclui o Caribe. Exato, inclui o Caribe também. Veja, aqui, esse tema é um tema que a Igreja está sentindo, né? Inspirada pelo Espírito, que é hora da gente refletir sobre a dimensão da sinodalidade. A gente já tem ouvido muitas coisas boas. O que eu peço para vocês? Não fiquem com a interpretação de grupos ideológicos. Tá? Tem muita gente dizendo inverdades. Então tem grupos de católicos aí bastante agressivos, né? Quando fala de CNBB, já junta 4 pedras nas mãos, né? Uma pena, porque a conferência dos bispos do Brasil já foi elogiada pelos papas, né? Pelo próprio Papa Bento XVI, e a gente tem aí esse trabalho tão bonito. Eu digo que da CNBB saem documentos maravilhosos. Claro, o nosso povo não conhece, né? E muita gente está ficando com a etiqueta da política ideológica, né? Da ideologia política. Infelizmente, isso acontece. Mas é um momento muito bonito de comunhão eclesial. E nós precisamos entender que nesse momento o Espírito sopra, indicando-nos que o Concílio Vaticano II precisa continuar sendo atuado. E uma das dimensões que se destaca é aquilo que nós vamos falar sobre a sinodalidade. Sinodalidade, a palavra sinodos, vai falar ali do grego caminhar juntos. Essa é a semântica da palavra. Então vai se falar muito mais de corresponsabilidade, de todo mundo se sentir cidadão na igreja, de todo mundo se sentir parte da comunidade. Para quê? Para que a gente não tenha mais uma igreja que finge que escuta, né? Que nós não tenhamos mais uma hierarquia que escuta o que quer ouvir, mas que realmente desce, né? No cotidiano concreto, na base da vida da igreja, porque é ali onde a igreja acontece. Nossas paróquias, nossas comunidades. Por exemplo, tem muita gente na internet que vive falando da igreja, vive falando do Papa, não tem uma vida comunitária. Não tem vida de comunidade. Tá? Então nós precisamos entender que a Conferência dos Bispos é um momento de reflexão, é um momento onde os bispos exprimem, né? São a voz dessas inúmeras igrejas particulares espalhadas por todo o Brasil, como eu disse para vocês, é mais de 300. E, ao mesmo tempo, ali, como um instrumento de partilha, os bispos conseguem traçar pistas para o caminho da igreja no Brasil. Estamos falando de uma eclesiologia contextual, no sentido de que o que nós fazemos para atuar o Concílio Vaticano II, por exemplo, no Brasil. E aqui a gente percebe que esse instrumento de comunhão, ele é muito importante. Exatamente porque uma igreja pensada como comunhão é uma igreja que evita clericalismo, estrelismo, né, gente? Esse clericalismo onde a igreja é hierarquia, né? Não. O Espírito também age em cada batizado. Tantas comunidades com cristãos leigos, né? Tão ponderados, maduros. E aí a gente percebe
como esse momento de igreja, nós estamos falando de sinodalidade, não é democratismo, não é nem parlamentarismo, porque a última voz, a primeira e a última instância da nossa consulta é: isso que nós vamos decidir corresponde à vontade de Deus? É o que o Evangelho quer de nós? Ou é o que uma linha política quer? Não, né? Nós temos que nos deixar conduzir não pelas ideologias. Gente, por favor, nem de A nem de Z, tá? A igreja é de Cristo. Quem vai dizer como deve caminhar a igreja são os bispos, tá? Não é político que fala como a igreja tem que caminhar. Quem conduz a igreja é o Espírito. E na dimensão institucional da sua visibilidade, esta condução se manifesta em primeiro lugar com aqueles que foram colocados institucionalmente como pastores do povo de Deus. Ninguém está colocando aqui em causa a autoridade dos pastores do povo de Deus. E essa comunhão se exprime também porque a Conferência Episcopal exprime sempre, manda uma mensagem muito bonita para o Papa, para dizer: olha, nós estamos em comunhão com a igreja, estamos em comunhão com o Papa. É tão bonito isso, né? É um momento muito bonito de igreja e a gente precisa realmente colher, a gente colhe muitos frutos, nossas dioceses, nossas igrejas particulares colhem muitos frutos desses momentos, que não são momentos que impõem ao bispo diocesano decisões. É o que eu disse para vocês, a Conferência Episcopal trabalha mais na linha de princípios de orientação, né? E aí, se todos os bispos estão lá, não é assim que o bispo é uma coisa na diocese e uma outra lá. Muito pelo contrário, é o mesmo bispo, só que ali rodeado de irmãos. Então é um momento muito bonito da igreja no Brasil e essa comunhão ressalta a importância que tem o diálogo, a importância que tem o debate. É bonito, a igreja nasceu debatendo. Você sabe a questão que Paulo levou para a primeira questão que surgiu lá no início da igreja? Aconteceu um probleminha lá. E vem cá, o que a gente vai fazer com os cristãos que são oriundos do paganismo? Eles precisam fazer a circuncisão? Pera lá, mas a circuncisão é um rito da antiga aliança. Mas se ele vai ser nova criatura em Cristo, que necessidade tem isso? Viram, o problema chegou, os apóstolos se reuniram e aí começou o debate. Quem disse que não pode ter debate na igreja, gente? Tem sim, tem sim. A grande questão é, com essa ação, nós vamos realizar o plano de Deus? Em última instância, gente, por isso que não é um parlamentarismo. Em última instância, essa é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a igreja hoje? Para onde ela deve caminhar? O amor, né, concreto dessa igreja. Então a gente percebe que os bispos têm que ter dois amores. O amor por Deus, pelo Evangelho, por Cristo e ao mesmo tempo um amor profundo pelas suas igrejas particulares. É bonito isso, a gente perceber que esse amor por Cristo faz destes bispos luzes que apontam as pistas. Por quê? Porque eu não chego numa igreja particular e eu digo: aqui a igreja vai começar comigo. Não! A igreja particular também tem sua tradição. Nós deveríamos falar um pouco mais disso, né? A tradição da igreja local. Até para o bispo que chega, né? Até o bispo novo que chega. As tradições, né, da igreja local. Então é muito bonito, gente, esse momento de igreja que infelizmente para muitos cristãos que não conheciam foi apresentado de maneira agressiva, ideológica, né? E aí a gente precisa dizer a verdade. A gente precisa desmistificar esses comentários maldosos, muito maldosos, sobre a nossa conferência, né? Sobre a Conferência dos Bispos. E aí a gente precisa, nesse momento, esperar também aquilo que vai acontecer, uma segunda etapa da Assembleia dos Bispos. O que vai ser? Essa segunda etapa vai ser presencial,
porque os bispos querem se ver, querem conversar, né? Querem partilhar, e isso vai acontecer, se eu não me engano, em Aparecida, né? Em Aparecida. É ali onde os bispos vão estar reunidos. Então, a Assembleia Nacional, Assembleia Geral, é a 59ª esse ano, né? Olha só, já estamos indo. O ano que vem vai fazer 60 anos de Assembleia dos Bispos. Ela acontece em 2 etapas, como eu falei para vocês. Na fase online, que já aconteceu, terminou, e agora vai ser a fase presencial no segundo semestre. Gente, a mensagem ao povo de Deus, leiam, linda, tocou nas feridas, uma igreja profética, uma igreja com os pés no chão, achei maravilhoso, anota a mensagem pela internet, pelos sites da CNBB, procurem a fonte, vocês já sabem que determinados padres vão falar mal, se você procura, você sabe que você está querendo corroborar isso, né? Esse cisma. Então, não vão atrás de gente que causa divisão na igreja. Vamos ler as fontes. Tem o site da CNBB. Vai lá. Se você clica para encontrar porcaria na internet, por que você não vai para clicar para chegar na fonte? A gente chega. Tá bom? Vamos ouvir da própria conferência aquilo que a gente precisa saber. Ah, não é padre da linha tal, ou da linha X, linha Y. Ele vai trazer para você a coisa que passou pela lente dele. Você tem que saber. É sinceridade, gente. Vocês não têm condições de ir à fonte? Tem, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês, mensagem de um momento de comunhão bonito da igreja no Brasil. E aí a nossa responsabilidade com a igreja, na nossa obediência também aos nossos bispos, né? Gente amada, gente querida, eu quero deixar meu abraço, por quê? Porque chegou o final do programa. E como a gente faz aqui, é tradição também no programa Respostas, nessa hora a gente lembra da mãezinha. A mãe que é invocada por São Maximiliano Maria Kolbe como aquela sem mancha, sem pecado, né? A Imaculada, né? Aqui o pessoal sempre diz, salve Maria Imaculada. Então, nós estamos nos colocando no lugar do anjo Gabriel, que saúda a mãe de Cristo, aquela que escancara as portas do seu seio, mas antes do seu próprio coração, para que o Filho de Deus pudesse vir ao mundo. Então, por intercessão dela, que deu o seu sim e nos trouxe o Salvador, que venha, que desça também sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com imenso abraço, com um abraço afetuoso e demorado, eu termino o programa de hoje na promessa de um reencontro no próximo sábado. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.